você vai conseguir aprender hebraico. O hebraico é uma língua semítica. As línguas semíticas constituem uma ramificação da grande família das línguas afroasiáticas. O ramo das línguas semíticas é bem antigo, havendo documentações a respeito desde a metade do terceiro milênio antes da Era Comum. Na antiguidade, falava-se também de língua sagrada para se referir ao conjunto dos textos bíblicos, ou de língua dos sábios para se referenciar à tradição oral rabínica ou dos textos contidos nos livros sagrados. O hebraico como língua viva, no sentido de língua falada por uma comunidade, desapareceu por volta do ano 200 da Era Comum, após a revolta de Bar Kokhba e sua derrota frente aos romanos. Isso entre os anos 132 e 135, quando a população da Judéia foi exterminada ou fugiu para a Galileia. Todavia, o hebraico continuou a existir por meio da intensa atividade literária das comunidades judaicas da diáspora, e também sendo privadamente usado ao longo de toda a Antiguidade e da Idade Média, revivendo como língua-mãe do povo judeu no final do século XIX e tornando-se, no século XX, novamente o idioma oficial de Israel. Assim, um dos fatos mais surpreendentes a respeito do hebraico é que, em menos de um século, ele se transformou de uma antiga língua voltada às rezas e falado por poucas pessoas para um idioma moderno presente no dia a dia em uma infinidade de atividades. Em nosso curso, você terá à disposição um conjunto de recursos para ajudá-lo a aprender a língua hebraica. Esse idioma não se destaca em termos de quantidade de falantes, mas tem muita importância histórica. A Bíblia foi originalmente escrita em hebraico e é bem útil para as pessoas que tenham alguma relação com Israel. O hebraico atual, com caracteres de imprensa, é escrito por meio de um alfabeto conhecido como quadrático. Esse alfabeto tem também uma versão cursiva, que é usada para a escrita manual. É importante ressaltar que a cada letra é atribuído um valor numérico, o que permite não apenas estabelecer características numéricas para as palavras, como também a elas associar significados consistentes. Para melhor ilustrar este fato, o valor numérico associado à palavra gravidez em hebraico corresponde
ao número de dias necessários para a formação de um bebê. O hebraico utiliza 22 consoantes para a sua escrita. Em princípio, não possui vogais, ou seja, é escrito apenas através de consoantes e os sons vocálicos são inseridos de acordo com o contexto. No entanto, para facilitar o aprendizado por parte dos iniciantes, os textos a eles dirigidos apresentam sinais vocálicos para facilitar a leitura. Outras características básicas merecem destaque. O sentido de leitura e de escrita dos textos é da direita para a esquerda e de cima para baixo. Não há distinção entre maiúsculas e minúsculas. E há também o fato de que algumas consoantes assumem forma diferente quando se apresentam como sendo a última letra de uma palavra. Dando continuidade a esta breve aula de apresentação, vamos agora mostrar algumas consoantes, escrever algumas letras cursivas e também indicar alguns sinais vocálicos e aprender algumas palavras. Comecemos pela letra cursiva correspondente ao Aleph. Veja que em 2 lances é possível desenhá-la. Em seguida, o Bet. Para desenhá-lo, não há necessidade de tirar a caneta ou lápis do papel. O Tav, assim como o Aleph, também é escrito em 2 etapas. O Rei é igualmente traçado em 2 fases. Já dissemos que certas letras, como aquelas que estão aqui sendo mostradas, o Raf, o Mem e o Nun, possuem uma propriedade muito especial. Quando estão presentes no meio das palavras, têm um traçado. Se estiverem no final, são completamente diferentes. Observe a letra Bet. Quando tiver um pontinho dentro dela, soa como B, B, B. Sem o ponto, é lida como V, V, V. O Bet, com o ponto interno e um sinal vocálico específico abaixo dele, pronuncia-se Ba, Ba, Ba. Um outro som vocálico sob o Bet, 2 pontos horizontais, pronuncia-se B,
B, B. O rei com um traço horizontal. Lê-se como Ra, Ra, Ra. Podemos partir agora para mais uma etapa: juntar as letras e formar nossas primeiras palavras. Um bet com ponto interno e um traço abaixo dele, acompanhado do tav. Bat, bat, bat. A palavra hebraica para filha. Bat, bat, bat. Um rei com um sinal vocálico abaixo dele. Um traço antes de bat. Rabat, Rabat. A filha. Rabat, Rabat. Um Aleph com um sinal vocálico descrito por um traço é lido como A. Um Tav com um ponto interno e um sinal definido por dois pontos verticais corresponde a um T. Não há som vocálico acompanhando. Surge então a palavra at, at. Você, dirigido a mulheres. Se fosse você no sentido masculino, a palavra seria outra. Atá, atá, atá. Formada por um Aleph acompanhado de um sinal vocálico caracterizado por um traço, determinando o som A. Um Tav com um ponto interno e um sinal vocálico correspondente à vogal A, e um rei como terminação. At, at, atá, atá. Observe a primeira palavra aqui mostrada. Um bet com ponto interno associado ao som vocálico E, dois pontos horizontais, acompanhado de um Nun, som de N. Não há sinal vocálico acompanhando. Como ele está no final da palavra, seu formato é diferente. A pronúncia desta palavra corresponde a ben, 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 filho. Ben, ben, ben. Compare ben com a palavra bat, já estudada. Ben, bat. Vamos a outra. Um Aleph ligado a um sinal vocálico A, seguido de um bet.
com ponto interno e também acompanhado de um sinal vocálico diferente, mas também lido como A. No final, um outro Aleph. Não há som vocálico acompanhando. Surge a palavra Abba, 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 papai. Palavras estrangeiras também já fazem parte do hebraico. Um bet com ponto interno, sinal vocálico de A, pronuncia-se Ba. 2 nun, seguidos de sinais vocálicos de A. Observe o posicionamento no meio da palavra. A escrita do nun é diferente daquela quando estava presente no final da palavra. Lê-se como nana. E um rei, apenas como terminação, sem função na pronúncia. Banana, banana, banana. Esta nem precisa de tradução, mas note a pronúncia peculiar. Banana. Agora, você já consegue identificar alguns caracteres, mesmo que os estilos sejam um pouco diferentes. E também distinguir a escrita cursiva da quadrática. Finalmente, como curiosidade, é interessante citar que recentemente, com o auxílio de computadores, descobriu-se que, ao longo dos últimos 3.000 anos, um código permaneceu oculto na Bíblia original, em hebraico. O código foi decifrado por um matemático israelense que apresentou a prova num importante jornal de ciências e tem sido confirmado por famosos cientistas em todo o mundo. Segundo esta teoria, é possível identificar acontecimentos que ocorreram muitas centenas de anos após a Bíblia ter sido escrita. Apenas como exemplo, a data em que a Guerra do Golfo iria começar foi descoberta semanas antes do conflito ser deflagrado. Com o conhecimento do hebraico e com base nas técnicas descobertas, disponíveis em programas de computador, torna-se possível investigar, estudar e buscar informações no assim denominado Código da Bíblia. E por enquanto, ficamos por aqui. Esperamos tê-lo como nosso aluno. Fique à vontade para nos escrever solicitando mais esclarecimentos. No site www.aprendehebraico.com.br você encontrará informações referentes à matrícula e os primeiros passos para ingressar nessa fascinante aprendizagem.